Meu nome é Jackson Feijó e sejam bem-vindos a mais um webinar da Progress. Hoje a gente vai conversar sobre como a estratégia certa pode preparar a sua empresa para a era da transformação digital com o Jaime Faria da Frost & Sullivan. A gente vai conhecer um pouco aí do trabalho da Frost & Sullivan, entender algumas definições de Digital Transformation, entender esse impacto, né, da transformação digital através de várias indústrias. A gente vai aprender como podemos criar um retorno de investimento maior, conhecer alguns aceleradores de inovação e entender o cenário de transformação digital na América Latina. Mas antes da gente começar, a gente vai falar um pouco sobre a Progress. A Progress, nos últimos 35 anos, tem oferecido produtos e soluções robustas que suportaram grandes mudanças de paradigma. Começando com a parte de client-server desde 85 até 99, a parte de web e cloud de 2000 até 2015 e hoje trabalhando com a parte de omnichannel e experiências digitais. A Progress, na verdade, tem um portfólio líder em tecnologias de experiência do usuário e interface com o usuário para construir experiências digitais superiores. Toda a parte de desenvolvimento de aplicativos e deployment, com o DevCraft, o Role-Based, o OpenEdge, o Telerik Platform, o Test Studio e módulos. A parte de automação de negócios com o Corticon, automação de regras de negócios, muito interessante. A parte de conectores de dados com o Data Direct. A parte de experiência do consumidor com o Sitefinity junto com o Digital Experience Cloud, o DEC. A parte de Reporting e Analytics, com o Telerik Reporting, o OpenEdge Analytics e mesmo o DEC. Nós temos aí um ecossistema com 1,9 milhões de desenvolvedores, mais de 130 mil clientes e mais de 300 prêmios aí no repertório. A nossa credibilidade realmente são os nossos clientes que têm aplicado as nossas tecnologias e usado estratégias de transformação digital para transformar seus negócios e entregar uma experiência superior para os seus clientes. Não esqueçam de fazer as suas perguntas e tirar suas dúvidas através do chat, que está disponível aí na ferramenta do webinar, e enviar as suas perguntas para cala-marketing@progress.com. Tá? Então a gente vai estar atento aí às suas perguntas e dúvidas e a gente deve entrar em contato para responder. Obrigado pela presença de todos e eu vou passar agora para o Jaime. Jaime, bem-vindo. Todos. Bom dia a todos. Meu nome é Jaime Faria, sou gerente de consultoria da Frost & Sullivan para a América Latina. Jackson, muito obrigado pelo convite, pela introdução por parte da Progress, nesse contexto bastante importante de transformação digital para os nossos clientes, para as nossas empresas. A apresentação do dia de hoje, como o Jackson já mencionou, vai passar por alguns temas dentro da transformação digital, e ela é baseada num white paper que a Frost & Sullivan desenvolveu em conjunto com a Progress, que fala, basicamente, o título do white paper é como que uma correta ou uma adequada estratégia pode ajudar a sua empresa no processo de transformação digital. Então, é um documento que vocês podem ter acesso contactando o time da Progress e solicitar o white paper, que está disponível em português, em espanhol e em inglês, e foi uma dos alicerces para a gente trabalhar nessa apresentação aqui do dia de hoje, onde, obviamente, o contexto que é sobre o futuro e este futuro da transformação digital já é agora. Um slide muito breve sobre a Frost & Sullivan, para os que nos escutam e um pouco mais sobre a Frost. Somos uma consultoria de estratégia de mercado, com presença nas principais geografias pelo mundo, e um time de analistas exclusivo e dedicado às operações na América Latina, com escritórios em Miami, México, Bogotá, Buenos Aires e São Paulo como parte da nossa cobertura de América Latina,
sobre diversas verticais da indústria, perfis de clientes, tendências, oportunidades de mercado que a gente vem analisando na América Latina, raio-x e um zoom muito grande na operação brasileira, e comparando com outros mercados mais avançados em outras geografias. A agenda do dia de hoje, como o Jackson até brevemente mencionou, a gente vai passar aqui pela introdução e algumas definições da transformação digital sobre a ótica e a taxonomia da Frost & Sullivan, pelas análises e estudos que a gente conduz, alguns disruptores de negócio ou tecnologias ou tendências que impactam diretamente esse processo transformacional das empresas, alguns exemplos como computação na nuvem, internet das coisas e outras, alguns desafios de negócio que os executivos enfrentam em suas organizações no dia a dia e mesmo nessa jornada da transformação digital, pontos importantes a considerar nesse processo de transformação digital das suas empresas ou das empresas de seus clientes, e alguns conselhos ou dicas no sentido de atributos ou pontos importantes a considerar quando vocês estiverem buscando, ou mesmo os clientes de vocês estiverem buscando um possível parceiro de negócios tecnológico para ajudar nessa jornada de transformação digital. Como primeiro slide da apresentação, eu queria brevemente aqui chamar a atenção de vocês para duas biografias interessantes. E na verdade é para chamar um pouco a atenção sobre o que está acontecendo com a empresa de vocês e dos seus clientes dentro desse contexto de uma nova realidade digital. E o que as empresas de vocês estão fazendo para se adaptar e se transformar nesse sentido. Então, o primeiro, na verdade, não é uma biografia sobre transformação digital, é um livro sobre vitórias corporativas do Jack Welch, que é uma boa referência no mundo corporativo, mas eu gostaria de destacar esse quote que ele traz aí, que eu acho que é bastante pertinente a esse ritmo de mudanças que a gente vem vendo cada vez mais forte na indústria de tecnologia. Onde ele diz basicamente que se as mudanças estão acontecendo fora da sua empresa mais rapidamente, num ritmo mais acelerado do que dentro da empresa, pode ser que o final da sua empresa esteja em risco ou esteja próximo, né? Então, para chamar a atenção para o senso de urgência com relação a um processo cultural de transformação e de mudança numa indústria que evolui muito rápido. E o outro, sim, bastante alinhado com o tema de hoje, e assim, recomendo a leitura, um livro que fala especificamente sobre como liderar nesse ambiente digital, como buscar a liderança aí, escrito em parceria por 3 professores de Harvard, onde eles falam, de alguma forma, ou em vários exemplos, como você pode usar a tecnologia para ser um motor-chave no processo de transformação dos negócios, buscando a liderança nesse ambiente digital. Então, essa biografia aqui vale a pena e ela é muito em linha com esse tema de transformação digital que a gente vem falando, ou mesmo ouvindo cada vez mais na indústria. Existem vários conceitos ou definições sobre a ótica de transformação digital. Vou dividir aqui com vocês o que a Frost & Sullivan usa nas nossas taxonomias, né, que seria a utilização de novas tecnologias ou tecnologias emergentes para explorar, persuadir e incrementar novas oportunidades de negócio. Então, a gente está falando sobre a digitalização de empresas, processos, cidades e governos, e a importância que isso tem nos executivos, no desenvolvimento das empresas e da sociedade em geral. Esse futuro, ele é agora e ele é de cada vez mais digital. Então, assim, a gente diz que o futuro é digital, mas, na verdade, esse futuro a gente já está nesse futuro e a gente já está embarcado no que alguns falam que é até a 4ª revolução industrial, muito impactada por tecnologias ou novas tecnologias, internet e suas grandes variações. A Frost & Sullivan desenvolveu no início desse ano uma pesquisa, uma análise com cerca de 2.000 executivos a nível global, onde cerca de 25% dessa amostra, ou a gente está falando aí de aproximadamente uns 500 executivos, representa a porção de América Latina, com uma grande concentração de Brasil e México na América Latina. Onde eles nos falaram sobre habilitadores ou procedimentos, processos de mudança que a transformação digital vem proporcionando, ou mesmo alguns desafios que trazem nesse processo nas empresas, impactado por tendências dessas novas tecnologias. Então, alguns highlights interessantes que eu queria dividir com vocês aqui sobre essa pesquisa, uma pesquisa bem ampla, que a gente também pode disponibilizar parte desses resultados a alguns de vocês.
38% dos executivos consideram que e-commerce e mobile commerce mais social media e a parte de infraestrutura serão as 3 principais tecnologias impactando receita nos negócios, nas diversas empresas no curto prazo. Então, leia-se, isso foi iniciado, foi testado ou abordado no início de 2016, então entenda-se 2017 e 2018. Uma alta correlação entre a utilização de internet das coisas e Big Data Analytics em empresas que estão performando melhor ou com mais eficiência que seus competidores. Então, a gente vai falar mais adiante sobre a importância e os impactos da internet das coisas e também de Big Data, mas o que a gente viu aqui como output da pesquisa é que empresas que fazem uma alta correlação, uma alta utilização dessas duas tendências ou modelos de negócio tecnológicos estão se sobressaindo com relação a seus competidores. Um outro ponto que é interessante, mas dentro da ótica da Frost & Sullivan a gente tem uma visão um pouco distinta do que a gente viu no resultado da pesquisa, que para esses executivos, a prioridade número 1 de investimentos para os executivos da área de TI, principalmente, é redução de custos a partir de novas tecnologias em 60% das respostas. E a prioridade número 2 é incrementar a criatividade e a inovação com cerca de 40% das respostas. Isso sim, na verdade, um dos principais KPIs dos responsáveis por tecnologia é a redução de custo através de novas tecnologias, mas nós na Frost & Sullivan temos uma ótica de que isso deveria ser o inverso. Esses executivos deveriam ser primeiramente cobrados por inovação, e o estímulo à inovação vem embasado na criatividade, que habilita novas inovações, e a partir do momento que os executivos têm uma certa liberdade ou autonomia para a inovação, eles vão, num segundo momento, a partir de investimentos adequados em novas tecnologias no curto prazo, essas novas tecnologias, no investimento adequado, numa data zero ou no curto prazo, sim, num segundo momento, vai habilitar a tão esperada ou cobrada redução de custos impactada para essas tecnologias. Então, é óbvio que ele vai trazer, ou ele tem um mindset, KPI, a cobrança de trazer a redução de custos, mas ele precisa ter a certa liberdade, a certa autonomia para inovar e buscar as tecnologias de ponta que possam ter um investimento adequado no curto prazo que vai justificar as melhorias no segundo prazo, em que tem a ver com redução de custos, eficiências operacionais, ou mesmo redução de desperdícios nas empresas. Passando para o próximo slide, para exemplificar para vocês aqui alguns impactos ou alguns câmbios, né, que essa transformação digital já vem remodelando modelos de negócio ou indústrias nas diferentes verticais. Então, alguns exemplos aqui que a gente coloca apenas ilustrativo, né, o impacto realmente, como eu falei no início, ele permeia diversas indústrias, verticais de negócio, inclusive cidades ou governos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Na indústria automotiva tradicional, onde você tem a posse do carro, a posse do bem, você, no processo de transformação digital, cada vez mais passa a acompanhar um serviço de mobilidade. Você não precisa ter a posse do veículo, você precisa ter um veículo disponível para te levar de um lugar para outro. Então, uma forma diferente de consumir e de comprar os serviços dos produtos na indústria automotiva muito impactada por ferramentas tecnológicas que vêm ajudando nesse serviço de mobilidade, faz com que a posse do veículo em si, que tem inclusive uma depreciação, deixa de ser tão necessária como era no passado. No passado, ter um veículo era até um sinônimo de status. Hoje as pessoas têm o objetivo de reduzir os veículos nas suas residências, e por vários fatores. Terceirização tradicional para um processo de capacidades, skills sob demanda. Então você obviamente poderia ou terceirizaria parte da sua não core da sua operação, do seu negócio, e agora você tem a opção de cada vez mais estar buscando por ferramentas, skills ou capacidades executivos sob demanda de acordo com as necessidades, com muito maior flexibilidade e também redução de custos nas empresas. Uma parte de entretenimento, poderia usar o exemplo aqui da televisão tradicional, de massa broadcast, e um modelo muito orientado num conteúdo em Big Data Analytics, criação de conteúdo personalizado e de acordo ao seu perfil. Então, um exemplo aqui é a televisão tradicional, broadcast, os canais tradicionais, onde você senta e assiste o que está passando, e não tem muita opção, e ferramentas ou soluções como o Netflix, que você pode assistir quando você quiser, onde você quiser, ele sempre vai te recomendar o conteúdo que está em linha com o seu perfil ou com o seu interesse de consumo. Recentemente, a gente viu a compra que a AT&T, a maior telco dos Estados Unidos, fez
sobre a Time Warner, justamente para tentar se posicionar ou competir de alguma forma com o avanço da Netflix, em algumas geografias onde eles operam, sobretudo para eles terem, além da perna de conectividade, eles terem também toda a parte de geração e criação de conteúdo pelos estúdios e canais de televisão, para ter uma oferta e uma proposta de valor muito mais abrangente para conseguir combater o que a gente chama de novos ou disruptores ou competidores disruptivos que aparecem na indústria, como foi o caso do Netflix, no caso da indústria de entretenimento e televisão, por exemplo. Um ambiente de medicina, de tratamento, para um processo de well-being, monitoração proativa e preventiva constante. Então, em vez daquela filosofia de estou doente, vou no médico, a gente trabalha com formas ou tecnologias que ajudam a prevenção da doença e, consequentemente, redução às visitas aos médicos. O processo de manufatura e a produção em massa, tradicional, e cada vez mais a gente vai escutar falar sobre personalização na impressão 3D, impressoras 3D, que vem aí também revolucionando indústrias no que tem a ver com o desenvolvimento de peças, objetos ou produtos customizados e personalizados sobre uma outra forma mais automatizada do processo de produção tradicional. Então, com isso a gente vê e a gente comenta que assim, os negócios deveriam estar olhando além do seu core business, obviamente focando no seu core business, mas focando também em inovações essas que sejam representativas e radicais e que, de fato, no final do dia, vão realmente agregar valor aos clientes de vocês. Então, é muito importante entender esse processo de transformação tecnológica e a evolução do digital dentro das empresas e como isso pode, de fato, agregar valor para os clientes de vocês, para as suas empresas. Alguns exemplos de impactos sobre diferentes esferas que essa transformação digital proporciona às distintas organizações. Então, existe uma otimização da experiência dos clientes, obviamente através de uma jornada de excelência de transformação digital. Então, a gente está falando aqui que o cliente é uma grande razão de ser de todas as empresas, em suas indústrias, e quanto mais você consegue incrementar ou melhorar ou mesmo personalizar a relação com o seu cliente, melhores os resultados ou o índice de consumo ou de fidelidade que os clientes terão com a sua marca, com a sua empresa. Cada vez mais essa questão de valorizar e melhorar a experiência do cliente com o seu produto, com a sua marca, é muito importante e ferramentas digitais têm um papel bastante importante nesse sentido. Como capturar novos mercados ou participar de novos mercados através de uma agilidade e um time to market reduzido que esse processo de transformação digital ou mesmo soluções tecnológicas digitais podem trazer mais eficiência e mais agilidade à sua empresa em respostas ao mercado, em lançamentos de produtos, em como interagir ou reacionar às interações com os seus clientes. Consequentemente, isso abre novos horizontes de oportunidades, de mercados e de crescimento para as empresas. E através dessa modernização da digitalização, obviamente que a empresa vai melhorar a sua reputação no mercado, conquistando excelências ou reputação ou maior credibilidade, pelo fato de estar muito em linha, trabalhando super eficiente, com tecnologias de ponta e num processo cada vez mais digital de relacionamento com os seus clientes e na forma de oferecer seus produtos aos seus clientes. Sobre esse ponto de vista, e nós da Frost & Sullivan, assim como o time da Progress, acredito, somos grandes fãs da tecnologia e de temas tecnológicos per si, porém acreditamos que a tecnologia não pode ser o final de um propósito maior, e sim ela é um grande habilitador de uma nova era digital e de novos modelos de negócios que vêm habilitados por um processo de digitalização num ambiente de constantes mudanças, e mudanças que vão a ritmos muito acelerados. Então, a gente vê não a tecnologia no fim do processo, e sim a tecnologia no início do processo, agregando valor para a sua empresa e, consequentemente, para seus clientes e habilitando novos modelos de negócio ou operar em novos mercados e crescer o footprint de atuação das empresas. Como que os negócios tradicionais podem competir nesse sentido, nesse ecossistema cada vez mais digitalizado? Então, como que novas tecnologias podem impactar a sua cadeia de valor tradicional? Que tipo de oportunidade ou que tipo de ameaça que essas novas tecnologias
vão trazer para o seu negócio, para a sua empresa ou para os seus clientes. Como que através de novas tecnologias, e eu já mencionei brevemente antes, sua empresa pode penetrar novos mercados ou mercados adjacentes que antes ela não chegava ou não alcançava. E ferramentas digitais habilitam isso. O próprio exemplo da internet, a globalização que isso nos trouxe, é um exemplo primário sobre um tema que a gente poderia expandir, gastar muito tempo aqui falando sobre ele, mas hoje o mundo é muito pequeno, né? Então a gente está em contato com clientes ou empresas que estão na Ásia Pacífico, em outro fuso horário, em 2 cliques ou em um telefonema, e a facilidade de negócios mundo afora ficou cada vez mais fácil, gerando oportunidades e também algumas ameaças. Como que as empresas podem passar do modelo de venda de produtos tradicionais à entrega ou oferta de serviços? E eu vou explorar isso um pouco mais adiante, que é um tema bastante interessante, que também esse processo de digitalização ou transformação digital das empresas traz como, habilitaria, né, como possível fator aqui. Como incrementar os pontos de contato com os clientes? Então a gente também fala sobre omnichannel, e incrementar os pontos de contato com os clientes, e a gente também acompanha o crescimento de uma geração Y, ou millennials, que tem um outro perfil de relacionamento com marcas de consumo de produtos e de serviços, e que querem poder acionar suas empresas na forma que eles gostariam, quando eles gostariam, através da plataforma ou do device que eles gostariam, e permear ou oferecer diversos pontos de contato nessa multicanalidade, ou em plataformas digitais e mobile, para que os clientes possam consumir a sua marca ou se relacionar com a sua marca, é bastante importante nessa evolução digital. E, obviamente, como é que isso pode agregar ou ajudar as empresas a capturar mais valor. No final do dia, as empresas precisam, além de satisfazer seus clientes, elas também precisam ser rentáveis, senão o modelo de negócio não é sustentável. Gostaria de mostrar aqui para vocês uma análise interessante que foi feita por um braço de inovação Dublin da Deloitte, onde ele faz uma comparação muito interessante sobre 4 áreas ou principais assim, de qualquer negócio, de qualquer empresa. Então a parte de estratégia envolve modelos de negócio, parcerias ou cooperação entre competidores em algumas indústrias, em alguns casos, a parte de processos, melhorias de processo, toda a parte voltada a melhorias de produtos, performance, capabilities, serviços, e a parte de entrega do seu produto, do seu serviço através de canais de venda, de parcerias, a sua marca e o poder da sua marca e como você melhora a experiência com os clientes. Então o que a gente vê nessa parte superior, e é um pouco da ilustração dessas colunas, é que nos últimos 10 anos, o volume de esforços, tempo, dinheiro gasto com inovação, ele esteve muito concentrado na parte ou nessa categoria maior de produtos. Então, sobre performance do produto, melhoria do produto e etc. Porém, quando a gente compara com as colunas na parte de baixo do gráfico, o que a gente vê é que não na mesma proporção, o tempo e os investimentos estiveram focados na parte de produto, no que tem a ver com inovação, nos últimos 10 anos, e nesse mesmo período, a grande parte de geração de valor ou rentabilização das empresas nos seus mercados ocorreu justamente na área de estratégia, impactada por novos modelos de negócio ou mesmo parcerias adequadas que foram construídas nessas indústrias. Então a gente chama a atenção aqui de vocês de que a importância de uma estratégia correta, das parcerias que têm que ser construídas em algumas indústrias e dos modelos de negócio que são habilitados, que no final do dia vão trazer maiores ROIs, que são os retornos sobre os investimentos. Como eu mencionei para vocês, a importância das empresas, número 1, com os seus clientes, e número 2, as empresas precisam ser rentáveis para o modelo de negócio ser sustentável. Um contraponto sobre essa análise do slide anterior, onde estava o foco do investimento em inovação e produto versus a geração de valor que vem da estratégia e do modelo de negócio, é o caso de você ser impactado numa indústria, num modelo de negócio, ou você ser o disruptor desse negócio, dessa indústria. Então a gente compara diretamente com o slide anterior o modelo da Kodak, uma empresa tradicional que muito investiu na melhoria do seu produto ao longo dos anos. Em 96 ela valia
quase 30 bilhões de dólares, com uma grande quantidade de colaboradores ou de funcionários a nível mundial, porém não evoluiu, e no ano 2012 ela entra com pedido de concordata, aí, de falência, já reduzindo muito seu número de funcionários. Curiosamente, no mesmo ano que surge o Instagram, ou não surge o Instagram, mas enfim, o Instagram é comprado por uma empresa que naquele momento era composta por um grupo de 15 jovens do Silicon Valley, ali na Califórnia, que é o berço das empresas de tecnologia, com uma base já de 130 milhões de clientes naquela época. Ao dia de hoje eles já passaram de 500 milhões de clientes. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que naquela época eles já foram comprados por 1 bilhão e hoje a empresa já vale muito mais do que isso. E mesmo o próprio Instagram, que foi revolucionário naquela época, quando comparado ao modelo de negócio tradicional da Kodak versus o modelo digital de imagens inovador do aplicativo do Instagram e revolucionou naquela época, mesmo eles não ficaram parados no tempo. Recentemente eles tiveram que se ajustar ou adaptar o seu aplicativo, sua estratégia, para colocar uma nova funcionalidade de vídeo, porque surgiu uma empresa, um novo competidor, que também não fazia parte dessa indústria no passado, que foi o Snapchat, que começou a tomar um pouco da audiência do Instagram. Rapidamente eles reposicionaram e lançaram uma feature adicional aí para não ficar para trás, né? Outros exemplos de novos modelos de negócio interessantes são essas marcas que vocês veem aí no slide. Acho que eu não preciso gastar tempo em explicar as marcas, que são conhecidas de todos, mas mais do que isso eu queria chamar a atenção para a oportunidade dos modelos de negócio e de um modelo de negócios de plataforma, que cada vez mais a gente vai começar a acompanhar nas indústrias. Então, o Facebook é uma plataforma de integração e de relacionamento social, que no dia de hoje faz com que ele seja o maior provedor de conteúdo a nível mundial. Mas o Facebook não publica um post sequer. Eles criaram uma plataforma onde as pessoas se relacionam e as pessoas geram o conteúdo. Não existe jornalistas ou redatores colocando posts do Facebook por aí afora. E sim são os seus usuários, que já está na casa dos bilhões, que fazem com que eles sejam hoje o maior provedor de conteúdos ou gerador de conteúdo, né? A mesma coisa acontece no Airbnb, é uma plataforma que revolucionou a indústria de hospitality, a indústria hoteleira. Eles não têm um quarto sequer, mas eles têm uma plataforma que faz com que hoje eles sejam o maior possuidor de camas de hotel ou de disponibilidade para dormir a nível mundial, e eles não têm uma cadeia de hotel, um único hotel próprio. Eles também estão se reinventando, que impactaram fortemente algumas indústrias, mas estão se reinventando no sentido de que agora estão buscando oferecer experiências personalizadas em cidades onde eles disponibilizam a hospedagem. Já existe um plano aí numa segunda fase de oferecer passagens aéreas. Também é um modelo de negócio que foi disruptivo, e eles ainda continuam se reinventando e buscando novos mercados e mercados adjacentes que a tecnologia habilita, ao abrir essas portas, faz com que o mundo cada vez mais esteja tudo conectado, todo mundo muito mais próximo. E a plataforma de mobilidade do Uber. Algumas pessoas questionam se Uber é uma empresa de transportes ou se é uma empresa de Big Data Analytics. Hoje o Uber já está presente em mais de 60 países e também tem todo um perfil de acordo ao usuário, a sua rota, o horário que você pega o carro e para onde você vai. Eles já conseguem traçar tudo de acordo ao seu perfil, inclusive estimando a tarifa que você vai pagar ao final. Então existe também uma questão mútua de avaliação entre motoristas e passageiros, e isso faz com que seja um modelo de negócio revolucionário e crescendo aí mundo afora, mas de novo, é uma das maiores empresas de mobilidade nessa categoria de táxi, e eles não têm um carro próprio, né? Então, é um modelo de negócio, é uma indústria de plataformas, e cada vez mais a gente vai ver essa evolução no ambiente de tecnologia, no ambiente digital, onde empresas buscam criar plataformas para entregar serviços, conectando os produtos ou serviços a uma grande quantidade de clientes a nível mundial. E aí a empresa ganha dinheiro porque ela é a gestora da plataforma. Nesse sentido, alguns executivos, a output de uma outra pesquisa da Frost & Sullivan, reconhece que as mudanças são agora e, ao mesmo tempo, tem alguns desafios que estão impactando
essas mudanças. Então a gente destaca aqui principais forças desse estudo que a gente fez, que a gente vê que estão impactando as indústrias ou as mudanças nesse processo, ou na era que vivemos agora. Então, novos e competidores disruptivos, já passei alguns exemplos nos slides anteriores, mas posso citar mais um aqui, que é o caso da Apple, uma empresa que também é reconhecida de todos, que é uma empresa inovadora e com uma boa reputação no mercado. Mais recentemente, eles tiveram que reinventar o seu negócio de venda de músicas ou de títulos musicais através do iTunes e passar a oferecer também a opção de streaming, justamente para poder competir com o Snapchat, com Spotify, para competir com o Spotify, que foi um competidor novo e disruptivo que apareceu na indústria de streaming de música. Então, a Apple tinha um modelo, obviamente, onde ela ganhava mais dinheiro por venda de álbum unitário, mas ela forçava o cliente a comprar um álbum com 10 músicas, mas ele gostava de 2. Então, ela passou a ganhar menos volume no streaming da música, porém, menos margem no streaming da música, porém, o volume de clientes com interesse em streaming de músicas na ferramenta do iTunes, assim como no Spotify, cresce a margens exponenciais. O processo de digitalização, e cerca de 80% das empresas que nascem no Silicon Valley são orientadas à tecnologia, das quais 50% já nascem para funcionar em plataformas mobile. E cada vez mais a gente vai ver o smartphone sendo um wearable e um controle remoto das nossas vidas e das nossas empresas. Porque através do smartphone e com aplicativos, informações ou dados que você coloca ou você carrega nele, você pode controlar muitas coisas da sua vida pessoal e assim como muitas atividades ou outputs de negócio importantes para controle do seu negócio à distância. Já falei a importância das forças de mudança impactadas por modelos de negócio. E um outro item interessante aqui são, cada vez mais a gente vai ver a disponibilização de produtos em forma de serviço. Então, é a servitização ou a softwareização de produtos. Cerca de 70% das empresas que fazem parte do ranking da Fortune 500 hoje já disseram que pretendem, a partir do ano 2020, entregar os seus produtos como forma de serviço. Então, isso também é uma força que está mudando bastante, ou irá mudar bastante as indústrias daqui para frente. Cada vez mais a gente vai ver uma transformação no modelo de negócio impactado por novas tecnologias e pela digitalização das empresas. E com relação ao ritmo dessas mudanças, que eu já comentei com vocês, ele é muito rápido. E quando a gente vê nessa parte inferior do gráfico, a gente vê aí agora, que é azul claro, versus 2010, e na parte de cima a gente vê que as mudanças agora elas são muito mais rápidas, a velocidade da mudança numa indústria de tecnologia que é cada vez mais dinâmica, a força dessa mudança e a velocidade tem sido muito mais rápida agora do que 2010, e 2010 não está muito tempo atrás. Então, acho que assim, não existe o melhor momento para estar nessa indústria, eu acho que está muito interessante acompanhar todas essas transformações, essas revoluções, muitas oportunidades surgirão no curto e médio prazo. Quando a gente considera alguns tecnologias, tendências ou modelos de negócio que habilitarão essa transformação digital nas empresas, a gente gostaria de chamar a atenção de alguns pontos aqui para vocês. Existem outros, mas a gente fez um resumo aqui para dividir na apresentação de hoje. Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet das Coisas, e o poder, o perfil e a importância que a geração de jovens tem, sobretudo no ambiente social, como se relacionar com as marcas e como comprar os produtos ou serviços. Começando com Big Data Analytics, e a gente define aqui como 4 vezes do motor de Big Data Analytics, porque obviamente a gente vê a velocidade do crescimento dos dados crescendo exponencialmente. A região do Brasil e a América Latina, a gente somos heavy users de tecnologia, temos altíssima penetração de smartphones, e cada vez mais a gente está com 1, 2 ou 3 devices conectados, e essa explosão e essa velocidade da criação de dados aumenta muito os dados que são produzidos e, consequentemente, a variedade. A gente está falando sobre dados estruturados e dados não estruturados, que crescem numa velocidade muito rapidamente e num volume gigantesco. Cerca de 90% ou 80% dos dados que foram gerados no mundo nos últimos anos
é muito superior a todos os dados que foram gerados em décadas no passado, justamente impactado por essa maior conectividade e geração de dados, que também tem uma relação importante com a internet das coisas, que a gente vai ver mais adiante. Mas eu acho que nada disso vale ou não tem tanto valor se, obviamente, as empresas não souberem utilizar as ferramentas adequadas para extrair a maior capacidade de valor ou de insights gerados por essa gigantesca quantidade de dados que são produzidos. Dados por dados não significam muitos. Agora, dados analisados que geram insights, que impactam os processos de negócio e decisão, que vão melhorar o relacionamento e incrementar o relacionamento com seus clientes, vão gerar, de certa forma, um grande valor para a sua empresa e uma diferenciação no mercado. Então, para a gente fazer um link com o próximo slide, a gente vê aqui a transformação de Big Data Analytics dentro de um cenário de vantagem competitiva, onde basicamente a gente divide isso ou resume em duas fontes de vantagem competitiva através da utilização de Big Data. Então, você aprender cada vez mais sobre quem é o seu cliente, como o seu cliente consome o seu produto e o seu serviço, como é que ele se relaciona com a sua marca, e é muito importante que vocês façam isso antes da sua concorrência, porque ela também está de olho nos seus clientes. E o segundo passo é transformar todos esses insights, o valor dessas informações e desses dados, em ações, em aprendizados, que geram ações que vão justamente melhorar o relacionamento com o seu cliente, com a sua empresa, e novamente, façam isso antes dos seus competidores, lembrando que os seus competidores estão sempre de olho nos seus clientes também. Computação na nuvem. Nosso próximo slide, nosso próximo tema, eu divido com vocês aqui, dentro das taxonomias ou definições, a do Instituto Nacional de Estándares e Tecnologia, NIST, que é bastante reconhecido. Então, eles colocam alguns critérios ou fatores aqui para reconhecer um modelo de computação na nuvem. A questão do serviço medido, sob demanda, a necessidade do acesso à internet, a possibilidade de elasticidade de crescimento e flexibilidade dos recursos ou das infraestruturas, entre outros que classificam uma tecnologia ou um modelo de negócio na nuvem. Mas por que as empresas cada vez mais estão migrando para a nuvem? A gente escuta casos de clientes em diversas indústrias ou geografias movendo suas aplicações, sua infraestrutura para modelos de computação na nuvem. Quais são os principais benefícios ou razões pelas quais elas estão fazendo esse movimento? Então, a facilidade do uso e do consumo de tecnologias na nuvem com relação a tecnologias, modelos de negócio on-premise, infraestrutura legado e um pouco mais arcaicas. A possibilidade da continuidade dos negócios, uma redução do total cost of ownership, então você fazer uma utilização de ferramentas na nuvem faz com que você tenha uma otimização dos seus investimentos em produtos, em serviços, sobretudo na infraestrutura mais antiga ou obsoleta, porque a gente está falando de tecnologias que rapidamente ficam obsoletas ou necessitam de manutenção e atualização. Uma velocidade no que tem a ver com o time to market, que eu comentei sobre reações ao mercado. Então, obviamente, implementações de sistemas, de produtos ou de serviços que no passado levavam meses, hoje levam poucos dias. Isso traz uma agilidade muito importante nesse mundo digital para as empresas. A flexibilidade e a opção de consumir essa tecnologia sob demanda, de acordo com a sua necessidade de crescer, escalar a sua infraestrutura e as suas operações, ou mesmo reduzir as mesmas. Então, a gente pode se lembrar que nos aproximamos agora da Black Friday, que é uma grande campanha de marketing promocional que se faz para estimular o consumo em diversas indústrias, muito impactado ou com grande foco na indústria varejista. Todas as empresas estão estimulando seus clientes com promoções agressivas a comprar mais seus produtos e serviços. As empresas, obviamente, têm que se preparar, tecnologicamente, para receber todo esse estímulo à demanda que virá. No modelo tradicional, você teria que, com maior tempo, se preparar para isso, se planejar para isso, com um tempo de antecedência muito maior, e passada essa onda de leads ou de estímulo aos clientes, você estaria com 50% da sua infraestrutura parada, inutilizada e deixando o dinheiro em cima da mesa. No modelo na nuvem, você consegue rapidamente
crescer a sua infraestrutura, se preparar para uma alta campanha, uma grande campanha promocional. Esse é apenas um exemplo, que a gente está na semana do Black Friday, mas vários outros exemplos são aplicáveis aqui, inclusive em outras indústrias, sobre crescer a sua infraestrutura e rapidamente reduzir e manter os seus níveis de operação tradicional. E a gente pode citar também a facilidade do consumo num modelo OPEX, sobretudo em economias que vêm passando algum tipo de desafio macroeconômico, no caso do Brasil político também, além de Venezuela, Argentina e outras economias, onde a gente vê uma redução dos investimentos CAPEX nos orçamentos das empresas de forma geral. Alguns grandes projetos foram colocados em stand-by no ano passado, sobretudo no Brasil e ainda nesse ano, mas a forma de consumo dessas tecnologias OPEX faz com que os investimentos em tecnológicos sejam mantidos ou incluso incrementados em algumas das empresas. Passando para o próximo slide e mudando um pouco o assunto, Internet das coisas. De novo, existem várias definições ou taxonomias, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, assim, falamos agora e falaremos cada vez mais sobre a Internet das coisas. Porém, desde agosto de 2013, já existe uma definição oficial de Internet das coisas no dicionário de Oxford, que é uma boa referência também. Então, eles dizem aí que é um desenvolvimento proposto da internet, onde os objetos do dia a dia passam a ter acesso à internet, conectividade, habilitando essas coisas ou esses devices, esses objetos, a enviar e receber dados. Mais do que a definição de Oxford ou o conceito geral de internet das coisas, onde a gente vê uma ligação das pessoas com coisas e uma variedade de coisas que têm e terão conexão à internet daqui para frente, desde coisas no ambiente pessoal nas casas, até coisas nas indústrias e nas empresas que passarão a ter conexão, vão gerar dados, enviar e receber dados, que consequentemente vão impactar e transformar processos, que vai melhorar os resultados das empresas e vai impactar positivamente os executivos que gerem essas empresas e consequentemente as pessoas trabalham nas empresas e que vivem em cidades que estão cada vez mais desenvolvidas num conceito também de cidades conectadas e inteligentes. Então, a partir da inteligência dos dados gerados sobre múltiplas coisas, processos são transformados, empresas vão obter melhores resultados no que tem a ver com incremento de suas receitas e, consequentemente, melhorias em eficiência e redução de desperdícios e custos. Estima-se que a oportunidade total do mercado internet das coisas, que também é uma grande revolução tecnológica que estamos vivendo hoje, é da ordem de 19 trilhões de dólares para o ano 2022. Então, assim, estamos falando sobre uma grande oportunidade a nível mundial, 19 trilhões de dólares, e isso é o valor total em jogo, né? Ele representa, obviamente, um incremento de receita das empresas, mas também um dinheiro que é salvo com redução de desperdícios, melhorias em processos, mas está falando aí de uma grande oportunidade a nível mundial que vai impactar a indústria de automotiva, saúde, varejo, setor público, educação e várias outras indústrias nas diferentes geografias mundo afora. Para dar um exemplo para vocês, nosso próximo slide, e a gente fez um breakdown da oportunidade de internet das coisas no setor privado, que é maior, mas também existe uma grande oportunidade no setor público. A gente tem uma estimativa na Frost & Sullivan de que para o ano 2020, ou seja, que já está razoavelmente próximo, o mercado endereçável da oportunidade de internet das coisas em cidades, né, no setor público, é da ordem de 1,5 trilhões, considerando cidades pelo mundo. Alguns exemplos práticos aqui para vocês do que já é realidade no dia de hoje na cidade de Barcelona. Então, Barcelona é uma cidade que, a partir de 1992, quando fizeram host dos Jogos Olímpicos, começou a se remodernizar e se transformar, a partir de uma revitalização da zona portuária. E no dia de hoje, Barcelona já tem disponível soluções de parking inteligente nas praças, nos estacionamentos públicos de rua, onde você não precisa pagar para estacionar, e o aplicativo te mostra a vaga livre mais perto, a partir de sensores conectados às vagas nas ruas e ao seu carro ou aos seus devices. Uma recolhida de lixo mais inteligente, otimizando a rota logística no setor público, cestos de lixo conectados com sensores que otimizam a rota logística. O caminhão só passa na rua se o cesto está realmente
cheio e precisa ser esvaziado. Senão o caminhão não precisa passar em todas as ruas da cidade quando não é necessidade. A mesma coisa, um outro exemplo interessante é a otimização do consumo de energia elétrica. A gente sabe que a energia elétrica é um grande ofensor do consumo nas empresas, nas casas e nas cidades. E a partir do momento que você consegue colocar sensores e otimizar as luzes de forma que você tem maior população e mais luz, menor população e menos luz em alguns ambientes, você tem uma otimização dos custos energéticos. E no caso de uma cidade, se o governo é mais eficiente na administração da iluminação pública, consequentemente isso vai virar uma redução de taxa ou de impostos de energia elétrica para as empresas ou cidadãos que naquela cidade vivem. Então a gente está falando sobre melhorias para as empresas e para as cidades e consequentemente para as pessoas ou executivos que moram nessas cidades. Isso faz com que a gente vai acompanhar daqui para frente uma concorrência entre cidades. Cidades que vão buscar se desenvolver, estimular e atrair universidades para se instalarem lá, jovens para estudarem ou viverem lá, empresas e executivos para ali estarem. E, consequentemente, quem está nessas cidades terá uma melhor qualidade de vida. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, como eu mencionei no início, é a geração Y, né? E o poder, a força e a forma de consumo que esta geração tem sobre as marcas. Então, quando a gente fala sobre geração Y, eles são ambiciosos, eles não gostam das estruturas tradicionais, são de alguma forma incontroláveis e imediatistas. Eles gostam de respostas na mesma hora, eles não têm tempo para esperar. Na verdade, tempo eles até devem ter, mas é o perfil de não gostar de esperar, o que é diferente. Eles querem se relacionar com a empresa ou com a marca de vocês, como eles querem, quando eles querem. Então a gente tem que ficar atento a essa população, a esse jovem que na América Latina vai crescer também bastante. Então a nossa região, comparada com outras geografias como a Europa, é uma geografia jovem. Então a gente tem uma grande percentil de jovens na América Latina. A gente está falando aí que cerca de 31% da população da América Latina no ano 2025, 205 milhões de pessoas estarão na faixa etária de 15 a 34 anos. É um perfil bastante diferenciado de se relacionar com as tecnologias e com as empresas. Então a gente precisa entender esse consumidor e estar apto a oferecer produtos e serviços que vão de encontro às necessidades dele através dos canais que eles gostam de se comunicar ou de consumir nossas marcas, nossos produtos. Ao mesmo tempo, eles são heavy users de, não só eles, mas assim, a nossa região é uma heavy user de redes sociais. Então, a gente estima que na América Latina, nesse mesmo ano 2025, a gente vai ter cerca de 381 milhões de clientes fazendo utilização de redes sociais. A América Latina é uma das regiões que mais cresce no mundo com relação aos usuários de redes sociais, das diversas formas de redes sociais. Mas, sobretudo, os jovens, eles gostam de consumir produtos e serviços através dos seus smartphones, que eu mencionei a vocês, que vai ser um wearable, cada vez mais é o wearable e é o controle remoto da nossa vida e das nossas empresas. 72% dos jovens gostam de fazer compras através dos smartphones. E a gente vê exemplos aí do crescimento de, por exemplo, Facebook e LinkedIn na América Latina no ano 2025, ou seja, um crescimento bastante grande comparado a outras geografias. E mesmo o acesso à internet, que passará a ser de cerca de 500 milhões de usuários na América Latina tendo acesso à internet e uma grande parte deles fazendo uso, 80%, de redes sociais. Então, novamente, isso abre uma grande oportunidade de mercado para as empresas, mas ao mesmo tempo isso também traz alguns desafios em como se relacionar com seus clientes, jovens ou não, através de redes sociais. Não é simplesmente estar na rede social, é se relacionar ou oferecer seus produtos e serviços na rede social e responder a seus clientes em instantes ou em segundos ou em dias e não deixar o seu cliente na rede social esquecido, porque aí isso não é uma estratégia correta de rede social. Alguns desafios que a gente vê nesse processo de transformação digital, e aí pegando outputs da pesquisa naquela amostra que eu falei que é o Break para a América Latina, existem alguns desafios aqui, mas o que eu queria chamar mais a atenção de vocês, além de preocupações com a segurança, que é super relevante em todos os negócios, e hoje cada vez mais a gente sofre ameaças do que a gente chama de cybercrime ou cyberataques, né, que impactam nossos clientes e nossas empresas, e às vezes a gente não sabe nem de onde a gente está sendo atacado, isso pode ser de um país, de um cliente que está do seu lado, de um colega do seu lado, ou de um país da Ásia.
em segurar a estabilidade de rede, outros pontos, mas eu queria chamar a atenção sobre as tecnologias, as novas tecnologias nesse processo de digitalização e como isso pode estar alinhado às estratégias de negócio das empresas, que é o terceiro ponto desse gráfico, com 35% das respostas. É muito importante que o processo de digitalização, essa jornada com novas tecnologias nas empresas, esteja muito alinhado com o roadmap, com as estratégias de negócio das empresas. E aí, a partir de uma avaliação de como essas tecnologias vão impactar positivamente o roadmap estratégico da evolução do negócio core das empresas, é bastante importante, entre outros pontos de oportunidades ou mesmo desafios que a gente vê nesse gráfico. Próximo slide, gostaria de chamar a atenção de vocês, ou dividir algumas informações aqui da ótica do varejo e o processo importante de digitalização das empresas e da relação no varejo. Então, cada vez mais, o cliente no varejo, ele quer uma relação digital, onde ele seja o centro de tudo e de forma personalizada. O que é interessante ver, alguns riscos, é que 66% dos clientes no varejo chegam a trocar de marca por uma má experiência com eles vivida ou vivenciada dentro do varejo ou com relação ao produto no ambiente varejista. 80% ainda compram em lojas físicas, e lojas essas que cada vez mais a gente vai ver que serão transformadas como flagship stores, showrooms, cada vez mais digitais, mas dentro de um espaço físico, e que tenha que fazer com que vale a pena o cara pegar o carro e ir até o centro de compras, ir até a loja, porque ele vai ter uma experiência muito diferenciada naquele centro de compras, naquela flagship store, uma experiência, mesmo sendo dentro da loja, cada vez mais digital e mais personalizada para o perfil daquele consumidor no varejo, que vai fazer com que ele pode, inclusive, aumentar o seu ticket médio gasto na sua loja com o seu produto e com o seu serviço, que esse é o último dado da direita, 86%, se diz propenso a pagar mais por uma melhora no Customer Experience. E a importância disso no varejo e também em outras indústrias é cada vez mais latente na transformação, no sentido de que as tecnologias, os processos de digitalização habilita você entender mais do seu cliente e oferecer produtos e serviços que estejam aderentes com o perfil de interesse dele. Não é você empurrar o que você quer para o cliente, e sim você recomendar para o cliente o que você sabe que realmente é importante para ele e vai interessar para que ele possa consumir de acordo com um maior entendimento e analytics e uma digitalização que você tem do processo de compra do seu cliente, seja no varejo, seja em outra indústria. Alguns pontos que eu gostaria de destacar nessa estratégia de transformação digital ou para considerar dentro desse processo é o caso de abraçar realmente um processo de transformação. E um processo de transformação que muitas vezes passa pela cultura da empresa. Então, estamos falando sobre que a empresa tenha uma nova cultura, esteja de fato comprometida com esse processo de transformação digital. Em muitos dos casos, isso vem de cima, dos mais altos níveis da organização e vai permeando para baixo, para que ela esteja realmente comprometida com essa mudança. Uma mudança que possa acompanhar e ser tão rápida quanto as mudanças da indústria tecnológica, uma indústria que, como eu já mostrei alguns exemplos aqui, avança muito rapidamente, com novas tecnologias, chegando nos mercados e impactando indústrias a cada 6 meses, a gente vê grandes revoluções nas tecnologias ou novidades. Então, que a empresa esteja atenta ao ritmo de mudanças interno versus as mudanças internas que eu comentei no princípio. Investir no seu próprio exército, no seu talento. Então, uma empresa, obviamente, ela depende de seus clientes, mas uma empresa é feita de pessoas e de colaboradores que ali estão motivados e comprometidos com o progresso daquela empresa. Um líder não lidera sozinho, um líder precisa de uma equipe, e uma equipe que ele pode desenvolver e pode motivar, investir, seguir, para que eles sejam comprometidos com o negócio e com o futuro da empresa. Então, é importante considerar que a sua empresa, que os seus funcionários estejam no mesmo barco e pensando na mesma direção, se desenvolvendo no mesmo caminho. E, obviamente, fazer um uso ou estar envolvido num ambiente de tecnologia que seja adequado e que esteja alinhado às prioridades de negócio no roadmap da empresa. Então, esses são alguns dos exemplos que eu gostaria de dividir com vocês nesse processo aqui da evolução da transformação digital dentro das empresas, primeiramente, e das empresas com o seu cliente,
numa segunda fase. E agora, nesse slide, algumas dicas ou sugestões que vocês podem considerar na hora de escolher um parceiro tecnológico de negócios que possa ser realmente chave para andar aí lado a lado com as suas empresas, com vocês, nesse processo de transformação digital. Então, o primeiro deles, e também esse é um resumo, para cada desses pontos que eu mostrei aqui nos slides, existem várias outras opções, mas são alguns pontos para chamar a atenção de vocês sobre oportunidades. Que esse potencial parceiro tecnológico também tenha uma estratégia de transformação digital, porque eles vão entender as necessidades do seu negócio e poder ajudar nesse processo. Então, a gente viu aqui no início da sessão de hoje, o Jackson apresentando algumas transformações e algumas evoluções na proposta de valor da Progress e como eles também estão se reinventando, lançando novos serviços, novas soluções no mercado, que faz com que eles estejam cada vez mais aptos a ser um parceiro na evolução da estratégia digital das empresas de vocês. Então, eles estão passando por um processo transformacional importante e cada vez mais oferecendo um portfólio digital para os clientes deles. Então, isso é um indicador importante para vocês olharem em potenciais parceiros. Obviamente que um outro ponto importante é que essas empresas que têm uma expertise global vai trazer referências e uma knowledge de outras geografias ou usos, exemplos de casos e clientes mundo afora que estão se beneficiando dessas tecnologias e desse processo de digitalização, mas a gente não pode deixar de falar que é muito importante que eles tenham uma experiência local, entendam da cultura brasileira, das realidades do mercado brasileiro, das dificuldades do mercado brasileiro e possam estar próximos de vocês no dia a dia, cara a cara, para dar esse suporte, esse auxílio na evolução dos negócios, nos desafios do dia a dia. Obviamente, eles precisam ter uma equipe, ou esse potencial parceiro, uma equipe tecnológica de expertos que vão poder entender e recomendar as melhores tecnologias, e tecnologias essas que, a partir do momento que o parceiro entende o seu roadmap de prioridade de estratégia de negócio, ele vai conseguir recomendar para vocês ou para os seus clientes as melhores tecnologias que estejam alinhadas com o business outcome ou com o interesse de negócio. Então, precisa ter o domínio da tecnologia, mas é importante poder falar sobre o negócio, entender do negócio do cliente, e aí vai vir a correta recomendação das melhores tecnologias que vai ajudar nesse processo de digitalização das empresas para poder capturar a maior parte dos resultados ou das oportunidades que o mercado nos apresenta. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e como eu já disse no início, que não existe melhor momento para estar nessa indústria, porém o tempo é de mudança, e a gente precisa prever que essas mudanças, de certa forma, aconteçam mais rapidamente conosco, dentro das nossas empresas, do que as mudanças que o mercado nos apresenta e que não nos atropele pelo ritmo dessas mudanças. E um outro dado que eu gostaria de dividir com vocês, até para incentivar vocês nesse processo de digitalização e para ajudar na jornada da transformação digital, é que as empresas que já são mais digitais, atingem hoje um valor de mercado cerca de 12% superior do que os seus competidores. Então, isso vem de uma fonte do MIT, é um dado bastante interessante também para encorajar vocês ou chamar a atenção de vocês sobre a importância da digitalização e desse processo de transformação digital das empresas, porque no final do dia as suas empresas vão inclusive ter uma maior rentabilização ou valorização no mercado, cerca de 12% mais do que os seus competidores que estão ainda operando da forma mais tradicional nos modelos de negócios mais antiquados. Então, gostaria de encorajar vocês a entender mais, a avaliar, a pesquisar ou estar mais atento a essa evolução tecnológica que acontece muito rápido na nossa geografia e mundo afora. Gostaria de agradecer a presença de todos na sessão do webinar de hoje e também, se vocês tiverem alguma pergunta ou resposta, vocês podem enviar através do chat ou pelo e-mail cala-marketing@prprogress.com. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, por favor, vocês enviem através do chat. Tem um chat aberto aqui para perguntas e respostas comigo ou com o Jackson da Progress, ou pode encaminhar através do nala-marketing@progress.com. Muito obrigado pela presença de todos. E se você também tiver interesse no white paper, por favor, nos acione e a gente pode dividir o documento completo com vocês, que é uma boa referência de leitura também
dentro desse contexto de transformação digital. Obrigado a todos e tenham um bom dia.